Bem-vindos à TV Humana e ao episódio 3 do programa Expandindo a Consciência. Hoje vamos falar sobre gestão das emoções. Bom, antes de falarmos propriamente dito sobre gestão das emoções, nós vamos falar sobre a teoria da inteligência multifocal. A teoria da inteligência multifocal ela foi criada pelo Dr. Augusto Cury, do qual eu sou humilde discípulo. Essa teoria, ela estuda o funcionamento da nossa mente. Mas como é esse funcionamento? Ela estuda os fenômenos inconscientes da nossa mente, como os pensamentos são construídos. Nós comentamos isso no primeiro episódio. Aliás, quem não assistiu, uma boa oportunidade de dar um pulinho lá no episódio 1 e vocês vão ver como se constroem os nossos pensamentos. Essa teoria da inteligência multifocal, ela estuda os papéis da memória e da emoção no desenvolvimento psicossocial. Ou seja, como que é essa interação inteira dos pensamentos, como se forma tudo isso dentro da nossa mente. A teoria também da inteligência multifocal, ela destaca a importância de equilibrar o quê? O pensamento lógico, o pensamento racional, né, o pensamento processual, com a nossa capacidade de lidar com as emoções e compreender, né, as perspectivas das outras pessoas, né, na verdade não é das outras pessoas. A teoria da inteligência humana, na verdade, a teoria da inteligência humana, ela destaca a importância de equilibrar o quê? O nosso pensamento lógico com a capacidade de lidar com as emoções. E também compreendermos as perspectivas dos outros, né? Como é que os outros pensam? Como é que os outros agem? Porque a partir do momento que nós entendemos como esta construção dos nossos pensamentos, nós também vamos entender como os outros agem, né? E como fazer para alcançar uma inteligência mais completa e mais saudável. A teoria da inteligência multifocal, ela tem três importantes aspectos e acho importante a gente frisá-los. O primeiro é o desenvolvimento das funções complexas de inteligência e das novas competências. Bom, nosso papel principal dentro da teoria da inteligência multifocal é proteger as nossas emoções. Então, dentro desse desenvolvimento das funções complexas, está esta proteção das nossas emoções, está o gerenciamento dos nossos pensamentos. Nós já vimos como é a formação dos nossos pensamentos e quão importante é gerenciá-los, né? Uma coisa, voltando rapidamente, nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos, nós conseguimos gerenciá-los. O controle não existe, né? Depois, nessa teoria também da inteligência multifocal, falando desse aspecto, desenvolvimento das funções complexas da inteligência, ela também mede, né, como é a postura nossa empreendedora, como é a nossa criatividade, como é a nossa autodisciplina, como é a nossa liderança, como nós somos autocríticos, né, conosco mesmo, o nosso raciocínio esquemático. Lembrando que nós estamos falando do lógico, nós estamos falando do não cognitivo, né? Nós estamos falando do não lógico. Por isso que também é um aspecto importante aqui dentro dessa da inteligência multifocal. Um outro aspecto é pensar antes de agir, nós vamos falar sobre isso, né? que, é, que é importante nós termos essa parada, né? E do pensar antes de tomar qualquer ação, né? Um dos grandes problemas nossos são as tomadas de decisões ou então agir no toma lá da cá, né? Ação e reação. Isso é um dos grandes problemas que nós enfrentamos, né? Nós também vamos falar sobre isso dentro dessas técnicas que estamos falando da gestão de emoção. Também dentro dessa teoria da inteligência emocional, nesse primeiro aspecto, a gente vai falar também sobre o rapport, sobre a empatia, sobre colocar-se no lugar do outro, também como um aspecto muito importante, né? Um segundo aspecto importante aí da inteligência multifocal, que eu acho que tem que ser ressaltado, é a promoção da saúde emocional e a prevenção de transtornos psíquicos. É óbvio que a TIM, né, vamos falar sobre TIM, que não é a marca do telefone, mas é a teoria da inteligência multifocal, ela gerencia, né, o nosso estresse.
Né? Esse gerenciamento do nosso estresse, para que a gente possa manter a promoção da nossa saúde, né? Esse gerenciamento faz parte da TIM. Também o controle da nossa insegurança, a elevação da nossa autoestima, a prevenção de depressão. Lembrando, né, que a depressão é um mal do milênio, não é nem mais o mal do século, é o mal do milênio. 2 terços da população vão ter algum problema depressivo nos próximos anos. E quando a gente fala 2 terços da população mundial, nós estamos falando de mais de 5 bilhões de pessoas. E com certeza são, vamos dizer assim, algum problema psíquico vai acontecer nesses próximos anos aí, com 2 terços da população. Um outro aspecto importante da teoria da inteligência multifocal é a construção de relações intra e interpessoais saudáveis, ou seja, é a relação consigo mesmo, é a relação com o outro de uma maneira saudável. Dito isso, e agora que a gente tá já não muito íntimo, mas já entendendo um pouquinho o que é a teoria da inteligência multifocal, nós podemos entrar para a gestão da emoção propriamente dito. O termo gestão de emoção também foi cunhado pelo Dr. Augusto Cury, né? E lembrando que a gestão da emoção ele é o alicerce de todos os tipos de coaching, de mentorados, mentorias, de terapias. Por quê? A gestão de emoção, ela lida com o quê? Com o desempenho de pessoas e profissionais, com a gestão de pessoas, com a gestão de carreira, com a inteligência financeira, com a otimização de tempo, com a construção de relacionamentos. A gestão de emoção, na verdade, ela está envolvida com todos os aspectos psicológicos, psíquicos das pessoas. A gestão da emoção é o lado não cognitivo nosso, é aquele lado mais intangível, né? É o que nós falamos de não dialético, né? Complexo de se entender, complexo de apalpar, né? Porque não é como um estudo, como não é cognitivo, né? Como uma leitura, um aprendizado. Não, ele é mais nas reações, nas emoções, na maneira como você se porta, né? Na maneira como você julga o outro, na maneira como você enfrenta frustrações, na maneira como você consegue fazer um gerenciamento da sua emoção, na maneira como você cala ou se cala diante de agressões e como que você tem uma atitude de pensamentos mais inteligentes para gerarem respostas mais inteligentes, né? Como é que você consegue sair de um circuito fechado de grandes emoções que te deixam na raiva, no desequilíbrio, naquelas emoções à flor da pele, passar para um controle, para um gerenciamento dessas emoções. Como uma outra, falando em controle, né? Você não consegue controlar as emoções, né? Você gerencia as emoções. E para que você faça o gerenciamento dessas emoções, você tem que fazer o gerenciamento do quê? Dos seus pensamentos. E nós já vimos como é o circuito da formação dos pensamentos no episódio 1. E agora, eu gostaria de falar, falando em circuito, né? Eu vou fazer um esqueminha para vocês e vou tentar falar, né, para vocês esse esquema de como acontece como é que acontece todo esse gerenciamento dentro da nossa mente. Bem, como nós estamos falando já de gestão da emoção, vamos aproveitar agora para falar sobre esse circuito de toda a emoção. Para isso, antes de mais nada, e a gente está falando aqui também em expandido a consciência, vamos aproveitar para nós falarmos a seguinte coisa. Primeiro, existem 3 tipos de mente. A mente consciente, a mente inconsciente e a mente cósmica, que você pode chamar como você quiser, Deus, eu superior, aquilo como você quiser, né? Bom, essas 3 mentes, elas precisam estar alinhadas para que qualquer coisa relacionada a desejos, a sonhos, a curas, a transformações, para que qualquer coisa disso aconteça, é preciso que exista um alinhamento dessas 3 mentes.
A mente consciente, ela absorve o quê? Ela absorve todos os fatos que acontecem fora, né? Nós estamos aqui observando, escutando, vivenciando, desde o nosso nascimento, para não dizer desde o útero e desde a formação nossa, zigotinho, todas as emoções que nós ou sentimos, percebemos, sinestésica ou de movimento, ou vemos, todas essas emoções, elas atuam dentro do nosso ser, estão sendo captadas, né? Então, todas essas emoções, todos esses fatos, acontecimentos, sejam eles visuais, sinestésicos, auditivos, não importam. Todas essas as histórias que nós vivenciamos, essa mídia social exacerbada que nós estamos vivenciando. Já falei sobre a síndrome do pensamento acelerado, a gente pode falar um pouquinho de novo daqui a pouco, né, de tantas informações da mídia social que estão acontecendo ao mesmo tempo, que tem nos deixando absolutamente sem foco, absolutamente sem nenhuma expressividade e sempre querendo cada vez mais, né? Então, todas essas emoções, esses fatos, essas histórias, essas mídias sociais, incluindo os nossos desejos e sonhos, tudo isso é captado aí na nossa mente consciente. Tá lá, nós estamos vendo. Como é captado isso? Nós já falamos isso no capítulo 1, mas vamos dar uma revisada. Existe um biógrafo nosso chamado RAM, Registro Automático da Memória, que capta todos esses acontecimentos, todos esses fatos, todas essas histórias, tudo isso que está sendo movimentado, inclusive dentro das mídias sociais, esse registro automático da memória capta. Conforme eu comentei lá no episódio 1, dependendo do grau de emoção que você coloca nesta captura, neste momento, você abre uma determinada janela, que pode ser uma janela light, leve, uma janela killer, que é uma janela de transtornos, uma janela mais, ela é assassina, né, no sentido de que ela é traumática. E conforme o grau de emoção que você vai colocando nisso, esta janela killer, ela passa a fazer parte de um montante dentro do teu cérebro. Então imagina que existe um depósito dentro do teu cérebro de quatrilhões de de informações que foram adquiridas ao longo da sua existência, imaginando que tudo isso, até esse momento que você está vivenciando agora, está sendo captado lá pelo seu biógrafo, pelo registro automático de memória. E dependendo dessa emoção que você está sentindo agora, ela está sendo registrada lá como essa janela Light ou Killer, e ela vai se juntar lá a esses outros 4 trilhões de informações. Agora, dependendo de como você pôs essa emoção, se foi uma emoção forte, tanto do lado bom como do lado não bom, você transforma isso numa janela e, dependendo dessa informação, ela ancora. Ela ancora. E quando ela ancora, ela faz com que essa informação seja agora forte. E aí ela gera também um alto fluxo que fica procurando tudo quanto é de informação que já existe dentro lá do nosso cérebro, porque é como se levantassem várias bandeirinhas, e vamos supor que aqui foi uma janela killer que abriu, né? E já uma janela de muita emoção, também chamada janela killer duplo P. É uma janela que vai garantir que você vai ficar preso nela, que vai repetir várias vezes isso daí. Então vamos supor que foi uma briga, um desentendimento muito sério, seja lá com quem for. E nesse momento, ela trouxe outros exemplos de outras janelas, né, que já foram realizadas no passado, e todas essas se juntam agora nessa ancoragem, todas se juntam, e o alto fluxo fica fazendo com que elas se revejam e vejam o tempo inteiro, e você fica perdido neste circuito fechado. O que acontece, por exemplo? Muitas vezes na nossa vida, aquela ação, reação, sabe? Quando o cara, a pessoa vem, alguém chega, dá uma fechada em você, eu acho que eu dei esse exemplo, aí você sai gritando, sai berrando, que aquela sensação que você teve da fechada, aquele momento ruim, você não teve um controle. E saiba, durante os 5 primeiros segundos é que você tem que ter esse controle, né? Que a gente vai falar aqui sobre essas técnicas. Uma técnica que eu acho que é mais utilizada aí, você tem que ter esse controle. Se você não tem esse controle, você vai entrar nesse circuito fechado. E aí, essa
vamos então, voltando a essa janelinha ela vai fazer parte então lá do arquivo mental. Eu só dei essa introdução aí do circuito fechado, eu já expliquei isso bastante lá no episódio 1, então dá para ir lá, é só para dar uma reforçada do que foi. Mas vamos supor, essa janela, que pode ser uma janela light, uma janela killer, ela vai ser então registrada e vai lá para dentro desse arquivo que está todos os registros estão lá dentro. Então, o nosso inconsciente está lá arquivando todos esses registros. Primeira coisa importante para vocês saberem: quando se tratam de sonhos e realizações, né, desejos e até de curas, né? Quantas pessoas às vezes não são curadas e tudo mais, saibam que a, a decisão, né, desses desejos sai do inconsciente. E quem realiza esses desejos é a consciência cósmica. Né? E aí uma outra história, né? Nós vamos chegar aí em algum capítulo, nós vamos falar vamos falar um pouquinho sobre essa consciência cósmica, para expandir um pouquinho mais a nossa consciência. E aí não vem nem o caso aceitação, não aceitação, mas vamos interpretar isso como conhecimento. E essa consciência cósmica é a realizadora. Né? Porque toda abundância, tudo que rege aí no universo, em termos de abundância, também nos pertence. Mas para atingir essa abundância, para atingir essa prosperidade, você tem que estar em equilíbrio nas três mentes. Como eu já falei, a mente consciente, mente inconsciente e a mente cósmica. Porém, a mente cósmica, ela só fala com a mente inconsciente. Só fala com ela. E se a mente inconsciente, ela está geradora, geradora em circuito fechado de janelas killers, e dentro dessas janelas killers de circuito fechado tenham crenças limitadoras, porque então você está num circuito fechado de janela killer de crença limitadora, você não vai conseguir realizar o seu desejo. O seu consciente vem lá e faz o desejo. Eu desejo comprar a minha casa própria. Precisa, eu estou até imaginando já, né? Porque todas a nossa mente consciente e inconsciente é virtual. Isso é uma coisa boa, porém pode ser uma coisa ruim, né? É um processo porque você não consegue trazer o concreto lá para dentro, você só traz tudo é virtual. Mas o nosso desejo é formado lá na mente consciente. A mente consciente fala, eu desejo ter essa casa. Vai lá para o inconsciente. Chega no inconsciente, você tem um monte de crenças limitadoras. Por exemplo, dinheiro não traz felicidade. Ai, só rico entra no reino dos céus. Dinheiro é sujo. Ah, eu não posso ter dinheiro porque minha família também não tinha dinheiro. Crenças que estão tudo lá no teu inconsciente, armazenadazinhas, com bandeirinhas lá, killer, né? Porque depende de como foi que você teve essas informações, como é que você obteve essas informações ao longo da sua vida. E há estudos que ao longo até que vem, você pega, absorve coisas dos seus pais também. Então, essas crenças que estão lá, e às vezes nem eram tuas, já foram absorvidas, que já vieram de gerações, elas chegam, elas determinam para a mente inconsciente que não. Não, não, imagina comprar uma casa. Imagina da casa. Não, não, não. Casa, né? Casa significa ter que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é bom, não é legal. Você não vai. E quem conversa com a mente inconsciente, que é o realizador dos desejos, que é a mente cósmica, vai receber lá: não, 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 não tem que comprar casa, não, não tem casa. Nessa mesma hora, você recebe uma ordem de despejo, você recebe um aumento de aluguel, você tem uma quebra inesperada de coisas dentro da tua casa, porque o universo manda aquilo que a mente inconsciente manda. Você entende? Vocês estão entendendo a sutileza da coisa? Como muitas vezes nós acabamos com a nossa própria vida dentro de paradigmas e crenças limitadoras que estão lá dentro? Então, como eu estou falando de gestão da emoção, uma das questões para nós olharmos e estarmos atentos a isso
Como é que estão todos esses registros dentro lá da nossa cabeça? Obviamente que existem coisas, emoções, sentimentos, que estão lá dentro que não dá para simplesmente você tirar para fora sem a ajuda de um profissional, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra ou seja de um psicanalista, como eu, por exemplo. Você vai precisar de ajuda de alguém para que puxar essas emoções através de questionamentos analíticos para que você veja e você descubra, porque ninguém vai descobrir a não ser você mesmo o que está acontecendo lá dentro do teu cérebro. Então, todos esses pensamentos de escassez, fracasso, ansiedade, depressão, tudo isso ele está em circuito fechado, está dentro, armazenado dentro da sua memória. E quem tem que trabalhar é você, através da gestão da emoção. Algumas coisas você consegue sim, né? Como eu disse, às vezes até aquele acontecimento que está ocorrendo agora, você já pode, através de algumas técnicas, combater. Uma técnica que eu sempre utilizo é a DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Você duvida do que aquilo que está te acontecendo seja bom, seja real ou seja legal. Você critica aquilo exatamente falando: isso aqui não é bom para mim, isso não é para mim, e você determina que aquilo não vai te dar nenhum transtorno, que aquilo não vai te trazer infelicidade, que aquilo não vai te trazer nenhuma coisa ruim. Você determina, você duvida, critica e determina. Isso pode ser feito inclusive para crenças limitadoras. Se vem alguma crença na sua cabeça, na hora que essa crença vem, você determina que aquilo, você duvida que aquilo lá seja legal, você critica essa crença e você determina que essa crença não faz mais parte de ti. Isso é um exercício que tem que ser feito continuamente. O nosso eu, é através de treinamento. Você tem que treinar, se duvidar, criticar e determinar é constante. Uma outra técnica importante, que assim como o DCD, duvidar, criticar e determinar, ela deve ser utilizada, é a mesa redonda do eu. A mesa redonda do eu parece estranho assim a princípio, mas ela é um diálogo com você mesmo. É um diálogo leve, né? Nada de pesado, de histórias pesadas, mas é um diálogo leve com você mesmo, onde você vai debater. Esse debate é um debate lúcido, óbvio, né? Você não está viajando. É um debate lúcido, é um debate aberto, ele é silencioso, né? Onde você se autoanalisa. É uma reunião com a nossa própria história. Você vai passando todos os seus sua vivência, seus dias, tudo que você passou na sua vida, vai tentando puxar de você quais são suas crenças limitantes, vai tentando puxar de você quais são frustrações que você teve, aspectos que transformaram em janelas killer, killer duplo P, né? Pesadas que estão lá no seu subconsciente. Vai tentando trazer as emoções, todas, vai tentando entender se você está em escassez, por que que você está em escassez? Tenta pensar em paradigmas que você tenha se atribuído ao longo dos anos da sua vida. Tente pensar em crenças limitadoras que foram impostas para você durante sua educação, durante o seu crescimento, pelo contato social, convívio social. Vai pensando nessas crenças e, à medida que elas vão aparecendo e que você vai as compreendendo, vai determinando, vai duvidando, criticando e determinando, tentando modificá-las. Uma coisa muito importante: você nunca apaga nem deleta nada que está dentro da sua mente. Isso é uma realidade. Você consegue reeditar as coisas que estão na sua mente. E principalmente naquele momento que você descobre essas coisas pesadas que estão na sua mente, e que você está determinando, que você está duvidando, criticando e determinando, neste momento você também começa a trazer janelas light para esse processo, ou seja, invertendo essa situação, né? Entendendo, maturando, né? Eh, Se autoafirmando, bom, agora passei, eu estou num outro processo, eu compreendo que isso não era dessa maneira, e que coisas boas me aconteceram, coisas maravilhosas nisso e nisso, nesse ponto aconteceram. Vai trazendo janelas light e vai tentando reeditar estes acontecimentos que estiveram, que foram marcantes na sua vida, ou crenças limitadoras que foram impostas, transformando essas crenças limitadoras. Não, só vai para o céu quem não for, quem não é
se não for rico, reedita isso. Não, só vai para o céu quem não ajudou o próximo, mas também, e para ajudar o próximo eu tenho que ganhar bastante dinheiro também, porque aí eu consigo ter mais dinheiro para ajudar. Então, só se eu não fiz isso daí, ganhei dinheiro, aí sim eu não vou para o céu. Coisas assim. Começa a reeditar os seus pensamentos. Você vai ver que a vida começa a dar um outro contorno. Isso tem que ser sempre. Não dá para você aprender hoje e fazer uma vez o DCD, fazer uma vez só a roda do eu e não fazer nunca mais. Isso é sempre, é contínuo. Porque todos os dias nós criamos uma nova janelinha. Nova não, uma não, milhares. Não é? Porque o nosso biógrafo, o RAM, ele está captando tudo que acontece ao nosso redor o tempo inteiro e criando janelas light ou janelas killer de acordo com a nossa emoção. Ou janelas neutras. Também temos bilhões e bilhões de informações no nosso cérebro que são janelas neutras. Agora, o cuidado com tudo isso aí é fazer com que o nosso percentual de o percentual de gasto de energia emocional sumiu, às vezes some a palavra, mas esse percentual de gasto de energia emocional inútil tem que ser pequeno. O problema é que esse gasto de energia emocional inútil é alto em todos nós. Quando nós falamos da intoxicação digital que nós estamos vivendo diariamente, né, com uma série de informações inúteis, onde nós perdemos todo o nosso foco. Nós não temos nem hiperfoco, nem foco. Não, nós não temos foco, porque é tanta informação que está chegando. Chega através do LinkedIn, chega através do Instagram, chega através do TikTok, chega através do Facebook, chega através de tudo, do X, de tudo. São tantas informações, a gente quer cada vez mais, né? Cada vez mais nos intoxicamos com esse nível de informação, até como já comentei, né, de outras vezes, né, por esse excesso de prazer que a gente quer tirar desse excesso de informações, e a gente não tem um excesso de prazer, porque quanto mais informações, mais a gente está querendo, é como droga, mais a gente quer e menos sensação boa nós temos. Então, nós temos um gasto de energia emocional inútil tremendo, né? E nós deveríamos tirar isso, né? Nós deveríamos tirar isso de nós, tirar isso do nosso dia a dia, no nosso dia a dia do trabalho, no nosso dia a dia da família, com nossos filhos, com nossos familiares, nosso dia a dia com o nosso relacionamento, com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Nós deveríamos tirar isso de vez e diminuir para quase zero o gasto de energia emocional inútil. Só que nós, infelizmente, ainda não estamos assim, nem todos. Por isso, com essas pequenas técnicas de gestão da emoção, essas que eu passei, tem várias outras que a gente vai falar em outros episódios, mas essas duas, principalmente, elas podem ser utilizadas todos os dias. E a gente pode, de alguma maneira, nos transformarmos, né? Fazermos já com que fique diferente a nossa vida, mais leve, né? Que a gente diminua, que a gente saia de uma depressão, de uma irritabilidade, de uma frustração, não é verdade? O grande desafio do nosso eu, como gestor psíquico, ele é alongar as nossas primaveras e minimizar os invernos, que são inevitáveis, tá? Na nossa bela e complexa existência. Infelizmente, nós vamos ter sempre invernos também, mas saber que a primavera está aí para desabrochar. Né? Até as flores, elas vivem os mais terríveis invernos. E é lá que elas nascem, lá no inverno, elas se criam, elas têm a vontade de germinar, resistindo às mais altas intempéries, para florescer na primavera, desabrochar linda, perfumada, com muitas cores. Lembra da contemplação que eu falei? Eu adoro contemplar isso. Com a nossa vida também é assim. A gente tem que gerir nossas emoções para garantir mais primaveras para nós. Uma primavera de maior qualidade. Porque certamente nós vamos ter invernos e a gente vai ter que saber lidar com eles. Foi um prazer tê-los hoje. Espero vocês no próximo episódio. Será um prazer tê-los de novo com vocês, estar com vocês de novo lá. Um abraço e até lá.